Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e esse é mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Na tentativa de minimizar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, governos do mundo inteiro despejaram dinheiro na economia para salvar empresas e pessoas nesse momento de crise. Aqui no Brasil, algumas medidas foram tomadas, dentre elas o auxílio às empresas com programas de crédito e o tão falado auxílio emergencial no valor de R$ 600. A pandemia vai perdendo força, o vírus se tornando cada vez mais conhecido, uma vacina já pode estar próxima e o mundo começa a ser religado. E agora? O programa de auxílio emergencial ainda se faz necessário? Por quanto tempo ele vai continuar? E o Renda Brasil? O que seria isso? Antes da gente responder a esses questionamentos, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. E não deixe de apertar o sininho para você receber todas as notificações sempre que sair um novo vídeo aqui no nosso canal. Sem dúvida nenhuma, o governo precisava fazer alguma coisa para minimizar os efeitos da pandemia na nossa economia, buscando salvar empresas e empregos e ajudar os mais necessitados. O grande problema é que essa ajuda, e falando especificamente do auxílio emergencial, custa aos cofres públicos 50 bilhões de reais por mês. Um valor muito acima do que o nosso orçamento público permite ser gasto. No começo da pandemia, pensando no problema fiscal brasileiro e respeitando o teto de gastos, o governo e o Congresso Nacional aprovaram o chamado orçamento de guerra, que vai durar até o final do ano. Esse orçamento permitiu que o governo realizasse gastos fora do teto de gastos e da lei orçamentária, para garantir e minimizar os efeitos da crise na nossa sociedade, e é aí que entram todos esses auxílios. Acontece que o orçamento de guerra, como a gente falou, acaba no final do ano e, consequentemente, a liberação para os gastos acima do teto. O presidente Bolsonaro, nesse momento, se vê numa encruzilhada, numa disputa clara entre a política e a economia. Encruzilhada essa que tem tirado o sono também do ministro Paulo Guedes, além de colocá-lo numa corda bamba. Como o orçamento de guerra é válido até o final do ano, o governo ganhou um suspiro para resolver uma equação bastante complicada. Na última terça-feira, o auxílio emergencial foi prorrogado até o final de 2020, com a concessão de mais 4 parcelas de R$ 300, e o governo federal ganhou um prazo a mais para tentar resolver essa tal equação. Como será o programa Renda Brasil, sucessor do auxílio emergencial após 2020? Mas Pedro, já não existe o Bolsa Família? Outro programa é mesmo necessário? É aí que entra o lado político dessa nossa história. Ao que tudo indica, o presidente Bolsonaro gostou dessa ideia de distribuir renda. Mesmo sendo eleito com uma agenda de austeridade fiscal, parece que esse discurso termina na página 2. O bichinho do populismo nunca saiu ao lado do presidente, e com a aprovação do seu governo bombando, em boa parte em razão desse auxílio emergencial de R$ 600, a saída foi a criação do Renda Brasil, segundo o presidente, um programa mais amplo que o Bolsa Família. Ou seja, ao invés do Bolsa Família do PT, a gente vai passar a ter o Renda Brasil do Bolsonaro. Mas eis que existe uma pedra no caminho, e essa pedra é o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes. O plano político de Bolsonaro esbarra na agenda econômica e nas restrições fiscais tão defendidas pelo ministro Paulo Guedes. Como eu falei antes, o auxílio emergencial custa 50 bilhões de reais mensais e com o fim do orçamento de guerra, o governo volta a enfrentar os limites do teto de gastos e das regras fiscais. A equipe econômica botou a ideologia do rigor fiscal meio que de escanteio e vem trabalhando para conseguir dar uma resposta fiscalmente responsável e, ao mesmo tempo, atender aos desejos do presidente num programa de distribuição de renda mais amplo. A resposta para essa busca da equação perfeita não é nada fácil. O Ministério da Economia precisa, sem sombra de dúvidas, cortar despesas do orçamento e abrir espaço para os gastos necessários para atender ao Renda Brasil. Tudo isso sem aumentar os impostos e respeitando o teto de gastos. Enquanto a resposta não for dada e a saída encontrada, estão na mesa a popularidade do presidente Bolsonaro, a permanência do ministro Paulo Guedes e o teste de resistência
de um presidente convertido a uma agenda liberal sendo confrontado com a sua agenda populista. O grande problema é que uma saída que equacione todos esses anseios pode ser muito difícil ou até mesmo não existir. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Valeu e até o próximo vídeo.